Salve sua força, taurinos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à Força Cigana. Para quem está chegando agora, eu sou o Paulo, trago para vocês hoje a nossa previsão para a próxima semana. Vamos ver aí o que o tarô, a espiritualidade, reserva na vida de todos vocês. Vamos lembrar que é uma leitura geral e coletiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, eu sempre peço aquele pouquinho de bom senso. E também, para vocês darem uma olhadinha no ascendente, na Lua, Vênus ou Júpiter, com toda a certeza, existe uma informação muito importante que completa toda essa leitura aqui. Eu faço o convite para quem ainda não se inscreveu no canal, você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar, toda e qualquer forma de carinho, a Força Cigana agradece. E ao final dessa leitura, quem se identificar com essa energia, eu deixo no início do vídeo, na descrição do vídeo, o contato para as leituras particulares. Vocês podem me chamar pelo WhatsApp, eu envio todas as informações para você, tá bom? Vamos lá então? Vamos ver aí qual é a mensagem, qual é o recado da Força Cigana para os meus queridos, as minhas queridas taurinas. Vamos ver o que pode acontecer nessa próxima semana. Vamos perguntar aqui primeiro ao tarô, qual o tema da leitura para touro, para a próxima semana? Sobre o que a gente vai conversar? Qual é o tema? Qual é o tema da leitura para os taurinos? A papisa ou a sacerdotisa. Eu falo, né? Na minha visão, a papisa é uma carta perigosa, né? Vamos ser otimistas aqui no início. Vamos trabalhar no positivo aí, né? Onde a papisa é a mãe espiritual, ela tem um conhecimento, né, inatingível, é a professora, né? É ela quem sabe, quem detém, basicamente, ela sabe de tudo, né? E quando a gente fala de papisa, da sacerdotisa, a gente está falando principalmente sobre a questão do autoconhecimento, sobre a intuição, sobre a introspecção, sobre você ter um contato, uma conexão muito forte com a sua espiritualidade, você intuir, você prestar atenção nas entrelinhas, né? Vamos trabalhar no positivo, tá? A não ser que a leitura aqui venha para o outro lado. Vamos entender o que está sendo, o que você precisa, sobre o que a leitura vai se tratar, aonde a chave disso é você intuir, você trabalhar na sua intuição, você prestar atenção nos sinais, nas mensagens que os seus guias estão te falando, né? Algo que você já vem analisando, já vem observando, já vem estudando isso há algum tempo. Vamos entender aqui. Olha aqui, ó. O 4 de ouros. O 4 de ouros, gente, se for, por exemplo, se for conhecimento aqui, que é uma carta, a papisa também falamos de conhecimento, né? Pode ser algo que você vem guardando, né? Algo que você está segurando isso, está guardando,
Vamos entender, fala sobre esse 4 de ouros. Essa leitura está muito misteriosa. Fala sobre o 4 de ouros. Aí se vamos falar em mistério, né? Voltaremos a falar da papisa aqui de novo. Não caiu, tá? Vamos de novo. Fala sobre o 4 de ouros. O que que significa? O que que se trata? Rei de copas, o rei do amor. Então aqui já podemos... Se a gente está falando de rei de copas, a gente está falando sobre o rei do amor. Alguém aqui, voltamos agora na papisa, como eu falei. Alguém aqui pode estar escondendo um amor, pode estar guardando, escondendo um sentimento, tá? Algo nesse nível. Vamos entender mais aqui, mais que nós temos. Porque a papisa fala sobre também, é isso que eu falei, se nós vamos caminhar para um outro prisma aí da leitura, a papisa fala sobre segredos, né? Coisas não reveladas, coisas que ficam escondidas. E aqui tem alguém que está segurando, alguém que está guardando, se contendo, vamos dizer assim. E o rei do amor, a gente fala de uma forma bem objetiva que existe sentimento aqui, afinal de contas é um rei de copas, não é um fogo de palha, tá? O que mais? O que mais que nós temos? Caíram as duas aqui. A morte. Arcano maior da morte. E o que mais? Rei de ouros. Gente, que leitura é essa? Aqui nós temos personagens aqui, pessoas aí envolvidas que pode ser alguém de câncer, peixes ou escorpião. Câncer, peixes ou escorpião. E também temos aqui envolvidos pessoas aqui exatamente... pessoas aí de touro, virgem ou capricórnio. Aí o que dá para entender aqui até o presente momento, né? Como se tem alguém aí, como se você precisa terminar com uma pessoa, você sabe que tem que terminar uma relação aqui com alguém, e como se ao mesmo tempo você tem dois caminhos, tá? Ou alguém aqui esconde um amor, esconde uma paixão por uma outra pessoa, mas sabe que tem que terminar, né? E aqui diretamente é o taurino que tem que terminar. Você está sendo desafiado a terminar, mas está segurando, está escondendo um amor aqui, escondendo uma paixão. Está segurando isso. Vamos lá. Até porque a papisa também ela não tem ações concretas, ela fica só na teoria, né? Na hora de partir para ação mesmo e ter que tomar uma atitude, ela não toma. Por isso que aqui aparece o arcano maior da morte, exatamente no desafio, para que você coloque um ponto final nessa história. O que mais? O que mais que nós temos? Espera aí, gente. Caiu as duas. Ó, tá tendo um conflito aí, né? O 5 de paus, exatamente onde alguém tá bem no meio do caminho. Alguém tá naquela famosa encruzilhada, né? Dizendo assim, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Eu tô segurando uma coisa, tô segurando um sentimento aqui, posso ter conhecido uma outra pessoa, né? E o quebra-pau ali, o 5 de paus, que é o conflito, é em relação aqui a uma relação, né? Aqui nós temos o Papa. E ao mesmo tempo, eu nem entro aqui no principal
na principal diretriz do Papa, que é, logicamente, relacionamentos, casamentos, não. Eu entro na questão que o Papa, ele é um comunicador, né? O Papa, ele fala. Então, alguém está no conflito aí, realmente está num estresse, eu acredito que alguém aqui está muito estressado, estressada, porque alguém está segurando exatamente ter que falar. Tem que falar, tem que comunicar, tem que exatamente dizer, olha, não dá mais, não está dando mais para esconder, não está dando mais para seguir desse jeito, tem que terminar. Principalmente para quem estiver aí por debaixo do pano, estiver segurando aí uma outra relação, tá? Normalmente, para não dizer 99,9%, dentro de relacionamentos, casamentos, dentro disso, no âmbito das leituras, apareceu a carta da papisa, batata que alguém está escondendo uma relação extra, que alguém tem um caso por fora, tá? A carta da papisa já levanta a pulga na hora, entendeu? Alguém está escondendo o jogo, tá? E aqui tá muito escrachado isso. Por quê? Porque tem um estresse altíssimo aqui e pode envolver mais pessoas, claro que sim. Para quem é casado, tem filhos, tem família, tem que falar, tem que comunicar, não é fácil. Ou seja, alguém está enrolado. Alguém aqui está enrolado até o pescoço, tá? O que mais? O que mais que nós temos? Essa situação já chegou no limite. O 10 de espadas, né? São 10 espadas cravadas aí nas costas. Essa aqui é a carta do burnout, tá? A pessoa não aguenta. A pessoa fica num nível de estresse absurdo. E a pessoa só, para mim, chega. Mas isso é por quê? Porque tudo isso aqui é pela falta de coragem, é pela falta da pessoa comunicar, falar, anunciar, querer esconder o jogo. Alguém aqui que desenvolve, conhecer outra pessoa ou está gostando de outra pessoa e tem que terminar e não fala, e aí isso fica acumulando. Chega um momento que a pessoa, né? A pessoa cai, não tem jeito. Alguém aqui também pode estar se sentindo, já deve ter, com toda certeza, alguém aqui já sacou o jogo, alguém já entendeu, alguém aqui pode estar sabendo, inclusive, que está sendo traído, que está sendo abusado, né? 10 de espadas. Fala sobre o 10 de espadas. Fala sobre o 10 de espadas. Muitas cartas, pessoal. Vou embaralhar de novo. Só um instante. Fala sobre o 10 de espadas. O que significa o 10 de espadas? O diabo. Complicado, né? Essa leitura tá lembrando um pouco aqui a leitura de peixes, tá? Não é bem nesse âmbito aqui, mas ela tá lembrando. Por quê? Porque tem alguém aqui que tá preso. O diabo é sempre isso. Prisão, controle, domínio. Você se sentindo preso, aprisionado, aí não consegue se libertar, não consegue soltar, né? Mas não tem para onde correr, não tem como. Alguém aqui chegou na tampa, chegou no 10 de espadas, não tem o 11, fica no 10, dali não tem mais, não tem como ficar pior. Alguém aqui controlado,
controlada ou está controlando alguém, tá? Não tem como continuar. Essa pessoa, vocês estão, ou são vocês, ou vocês estão lidando com uma pessoa que uma pessoa que está, né, jogando, uma pessoa que sabe o que está fazendo, como eu falo, né? A pessoa quer manter aí o taurino, a taurina sob o controle, preso, né? Para que você, o que é o diabo? O diabo é a dependência, né, gente? Para que você fique dependente dessa pessoa, né? Que você fique aí dependendo. E alguém aqui eu entendo aqui que uma grande fatia aqui já entendeu essa história, já chegou já extrapolou, né? Alguém sabe que tem que terminar, mas esse é sempre o ponto crucial de todas as leituras particulares, das terapias, a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem em terminar um relacionamento, né? Prefere passar o caos, prefere ficar presa, prefere sofrer, as pessoas preferem trair, preferem fazer qualquer coisa menos terminar, menos cada um seguir a sua vida. Não. Essa parece que é sempre a solução, a saída mais difícil a ser tomada. Não, tudo é aceitável, menos vamos nos separar. Vamos lá, 4 de ouros. Fala sobre o 4 de ouros, além da ilusão. Uma hora tem que enxergar, né? Uma hora você tem que enxergar além da ilusão. Não dá para ficar no fantástico mundo de Bob pro resto da vida. Não dá para ficar achando que a vida é o moranguinho, que não é o moranguinho, né? Uma hora de tanto a força de tanto ficar exatamente forçando a barra, uma hora a pessoa diz, não dá mais isso aqui, chega, né? Rei de Copas é a carta do julgamento, né? Rei de Copas, o que significa o Rei de Copas? Essa carta aqui é uma carta-chave que define a leitura, né? Você está preso, você se sente preso porque você quer. Porque você quer. A hora que você quiser, você vai embora. A hora que você quiser, você voa. Por isso que ela se chama a carta da compreensão, né? Eu sempre comento isso aqui. Todo ser humano ele tem um poder que esquece de usar. E é um dos maiores poderes que todos nós temos, né? Você tem o poder de levantar e ir embora. Mas e a coragem para isso? Né? E a coragem para levantar e ir embora? Fala sobre a morte. Tá aí, ó a justiça invertida, a ruptura. Aí é o seguinte, se você não fizer, se você taurina, se você não fizer isso aí, você vai explodir, bem como tá mostrando a carta aqui, ó. Alguém vai fazer um burnout, vai parar no hospital, não tô desejando nada para ninguém, mas estou falando a verdade. O estresse vai ser altíssimo, a carga, né, a toxicidade altíssima, e aí chega uma hora que você não aguenta, né? Tá pedindo para você aqui tomar uma atitude, ó o 3 de fogo aqui, o 3 de paus, o experienciar. É como se a espiritualidade dissesse assim para você, ô taurina, você tá esperando o quê? Você tá esperando o quê para tomar essa atitude e cair fora, resolver isso aí, parar de viver uma mentira? Aqui é alguém que está vivendo uma mentira, ou está mentindo. 5 de paus. Cinco de paus. Leitura claríssima, hein? Leitura assim muito clara. Esse é o problema, o 2 de paus aqui, ó, as possibilidades. Alguém fica sempre... É o que eu falo,
Entre a teoria e a prática existe uma ponte quilométrica, né? Até a hora de dizer, falar até papagaio fala. Eu falar que eu vou fazer é uma coisa. Eu tenho vontade de fazer. De intenções aí, boas intenções, o inferno tá cheio. Tá? Então, assim, não tem para onde correr. Por quê? Porque eu falo que aqui no diabo, ó, eu sempre faço esse alerta para as pessoas entenderem. Pessoal, a verdade é essa, o diabo ele não tem culpa de nada. Paulo está defendendo o diabo. Não estou defendendo o diabo, não. Só que a gente tem que ser verdadeiro. A corrente, que é o que aprisiona, por isso que ele simboliza prisão, controle, domínio. A corrente, ela está no ser humano. É como se o diabo, né, ele oferta, ele coloca na sua frente, né, sexo, drogas, dinheiro, traições, tudo que é ilícito, tudo que é proibido, né? E nós seres humanos sabemos muito bem que tudo isso é sedutor, né? Tudo isso tudo isso mexe com a cabeça de todo mundo, né? Tudo que é proibido, como não diz a frase, né? Tudo que é proibido não é melhor. Então é como se ele coloca isso à disposição, mas ele não força ninguém a pegar, não força ninguém a usar, não força ninguém a fazer. Por isso que eu digo, ninguém aqui está colocando um revólver na tua cabeça, uma faca no seu pescoço, está te obrigando a fazer algo. Você fica onde você fica, você atura o que você atura, porque você quer. A verdade é essa. Se você não quer, você resolve, vai embora, pega suas coisas e vai. Mas isso, mas aquilo. Não, então você não quer. Então você não quer resolver. Como diz a máxima antiguíssima, né? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Quando o ser humano está realmente interessado a fim de fazer uma coisa, a pessoa dá um jeito e a pessoa resolve, faz. Agora, quando a gente não está afim, né? Quando você não quer, assim, você não está nem predisposto, né? Qualquer motivo, qualquer coisa vai ser uma explicação para não fazer. Agora, quando a gente está com vontade e quer fazer uma coisa, ninguém segura. A verdade é essa. Então, né? Vamos e convenhamos. Não adianta parar com essa hipocrisia, querer sempre colocar a culpa no diabo, colocar a culpa no outro. A vida é sua. A vida é sua. Se você coloca o governo da sua vida na mão da outra pessoa, aí nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. Tá na hora de você rever os conceitos aí. Por isso que a carta aqui ela é precisa. Você fica preso se você quer. Você fica onde você está, você atura, você está aí sofrendo, passando mal, porque você quer. A qualquer momento você pode resolver isso aqui. Vai ter desafios, vai ter obstáculos aí a serem superados. Eu vou ter que sair da minha casa, vou ter que passar trabalho, vou ter que pedir ajuda, vou ter que isso. Isso é outra coisa, mas você resolve. Você sai dessa energia aqui, né? Fala sobre o Hierofante. Fala sobre o Hierofante. A transformação. Tá na hora, né? Carta da morte, ó. Tá na hora de você se transformar, tá na hora de você se libertar. Tá na hora de um velho aí, uma velha taurina. A famosa troca de pele, tá na hora de mudar, evoluir. Só tem algo aqui que acabou, não dá mais. Tem que deixar isso aqui para trás, deixa isso aqui para trás e vida nova. É impressionante, é outra situação que acontece diariamente. O ser humano vai envelhecendo, aí na sua cabeça todo mundo fala a mesma coisa. Eu não quero mais errar. Gente, já está errando.
Já está errando só de falar, não quero mais errar. Vai errar. Todos nós vamos errar. É que vai ficando mais velho, aí como se tivesse algo a perder. Ah, não, então... Não, eu prefiro ficar como tá. Tudo bem, a vida é sua, você fica, mas também não reclama. Não reclama. Fica aí comendo o pão que o diabo tá aqui, ó. Fica comendo o pão que o diabo amassou. Mas não reclama. Come o pão quieto. Ou bate no peito e assume: eu não tenho coragem para fazer. Eu não consigo fazer. Eu sou fraco, eu sou fraca. Aí o que a maioria das pessoas faz? Gasta toda a sua energia falando da criatura, xingando, colocando problema, falando disso, falando daquilo. Parece novela. Por isso que vende tanto. Por isso que novela é um espetáculo, vende tanto. Porque é uma maneira de mascarar a minha falta de coragem para resolver a minha vida. Aí eu fico acusando, porque o fulano não presta, porque esse cara é isso, esse cara é aquilo, ou ela, ou isso, ou aquilo. Se você não quer mais, resolve. É simples. 10 de espadas. 10 de espadas. Ó, o avarento. Claro, vocês podem estar lidando aí com alguém extremamente egoísta, uma pessoa avarenta, egoísta, e ao mesmo tempo, né, o avarento é o 4 de ouros, é a carta de alguém que quer segurar, né? Quer segurar ou quer manter vocês no controle, como foi dito aqui, quer segurar o taurino, a taurina, quer manter sob controle. Fala sobre o diabo. Fala sobre o diabo, ó, a solitude. É o contrário, né? Aqui nós temos o arcano maior do eremita. Então eu sinto que alguém aqui tem medo também. Alguém tem muito medo de seguir o seu caminho sozinho. Muita gente tem medo, né? Aí prefere arrumar qualquer tipo de relacionamento, qualquer bomba, só para dizer que tem uma pessoa do lado, que tem uma alma ali do lado, uma criatura. Mas você não é feliz. Não tem amor na mesa aqui, né? Não tem amor na mesa. Fora ter um rei de copas aqui, a não ser que o amor que pode ter aqui se você conheceu outra pessoa. Mas a relação que acontece aqui é a pior possível. A relação mais tóxica possível é a que acontece aqui. Aqui não tem jeito. E o eremita fala sobre você partir, trilhar o seu caminho sozinha. Vamos ver o que o conselho aqui vai falar. Vamos ver o que o oráculo vai indicar aqui ao taurino. Essa leitura está muito conectada, bastante parecida com a leitura de peixes, tá? Vamos ver. Já pulou aqui, mas eu não vou aceitar. Eu vou embaralhar mais um pouquinho. Qual é o conselho? Qual é o conselho do oráculo para os taurinos? Ó, interessante, hein? Eu lembro um pouco aqui. As folhas. As folhas, né? A troca. Regeneração, renascimento e progresso, né? A carta das folhas. Vamos achar aqui as folhas. Só um instante. Aqui. Foi rápido. A reflexão, né? Olha só, tá aí, ó. Vamos nela aqui, ó, que é a carta do inicial, ó. Você tem ouvido a sua intuição, eu falei, e prestado mais atenção nos seus sentimentos? Recado da papisa. O que a sua intuição está falando? O que os seus sentimentos estão te indicando aqui? Não preciso mais nem do livrinho. Olha aqui o que ele está indicando. Olha aqui. Está na hora da ruptura.
Está na hora de você entender, ter uma outra compreensão, está na hora de ir embora. Está na hora de você se libertar. Está na hora da transformação. Está na hora de dar um ponto final. De quem? Desse camarada aqui, ó. Está na hora de você se libertar. O que a sua intuição está falando? O que você prefere? Já não chegou? Já não basta? Já não chegou no limite? Tem que sofrer mais do que isso aqui? Precisa sofrer mais do que isso aqui? Já não bastou? Já não está suficiente? Então, o que você está segurando? O que você está segurando, está esperando para tomar essa atitude? Se a sua intuição já falou, tá aqui, ó, falei, essa aqui é a cereja do bolo. A gaiola está aberta. Vai, se liberte. Tá na hora de ir embora. Não tem mais nada a fazer aqui. Gente, muito pontual, tá? A leitura tá transparente. Tudo depende de você. Tudo depende de você. Tá na sua mão. Pega suas coisas e vai. Não pensa. Tem coisa que tem que fazer, não tem que pensar. Senão você não se liberta, você não fica. Você fica, né? Você não consegue dar sequência. O diabo vai sempre jogar. Vai querer que você fique ali preso, presa. Agora é a hora de ouvir, ouça a sua intuição, bem como disse a carta. Perfeito. Mensagem perfeita. Tá? E eu desejo realmente aí que muitos de vocês consigam fazer isso nessa próxima semana. Acabem com esse sofrimento. Vocês têm esse poder aí de ir embora. Ok? É o que eu tenho então para os taurinos para essa próxima semana. Eu deixo a todos um grande abraço. Tchau, tchau.